Olá a todos. A gente vai dar início a uma reunião da nossa UTI, tá bom? E hoje a gente tem uma convidada super importante para o nosso serviço, que é a Carmen Carvalho. Ela é médica cardiologista, é especialista em UTI cardiológica pelo INCOR, ela é diarista da UTI adulto do Hospital da Luz, é plantonista da UTI da disciplina de medicina intensiva do Hospital São Paulo, da Unifesp, e eu acho que ela, além de tudo isso, é minha amiga, né? Ela vai falar um pouquinho sobre diversidade, equidade e inclusão, e a gente é muito feliz nesse tema, principalmente pela semana que a gente está, né? A gente está Uhum. na semana aqui do Orgulho Gay, né? Mas a gente não vai falar Isso, sobre isso, a gente vai falar sobre várias coisas. E eu acho que vai ser bem importante, e isso precisa ser dito, né? com certeza. Quer falar do É, questionário? sim, primeiramente, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Dani. Obrigada, Raiza, também, doutora Flávia. É, abracei essa oportunidade, já que é um assunto difícil de ser falado, né? E eu deixei aí no chat um formulário para vocês preencherem, para no final a gente dar uma olhadinha nos resultados, nos gráficos, tá? É um questionário anônimo. É, posso começar? Então, é, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre diversidade, equidade e inclusão. Ô, Carmen, você consegue É, só mandar de novo o questionário? consigo. É, não está Eu não estou abrindo? conseguindo ver. Não, não estou conseguindo ver o link. Ah, desculpa. E aí depois eu fico mandando de novo para quem for entrando e preenchendo. Tá, apareceu agora? Manda para mim por mensagem que eu coloco. Eu não tô Tá. a gente não está conseguindo ver. É, peraí que eu vou te mandar aqui no WhatsApp. Foi? Foi. Beleza. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu vou focar em 3 tipos de discriminação, que é a discriminação racial, de gênero e LGBTfobia. É um assunto que é bem espinhoso, bem delicado, é difícil de lidar porque mexe muito com crenças e as nossas crenças são construídas a partir de uma cultura, né, da cultura base da nossa sociedade. Então, desfazer ou remodelar essas crenças é um processo muitas vezes doloroso, né? Eu me incluo nesse processo, eu também passo por esse processo diariamente, passo por esse processo fazendo essa aula. É, eu já passei por discriminações e isso também não me impede de as reproduzir. Então, essa oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais. Então, segura aqui na minha mão e vamos lá. Eu sou Carmen, eu tenho 37 anos, eu sou lésbica, sou uma mulher cisgênero, branca, amazonense e sou plantonista da UTI da Unifesp. Então, diversidade, o conceito de diversidade é a reunião de múltiplas características que são diferentes entre si. Então, existe diversidade cultural, diversidade biológica, étnica, linguística, religiosa. E existe também um paralelo que é bem interessante que a Verna Myers faz, ela é vice-presidente da RH da Netflix. E ela faz um paralelo que é a diversidade é quando você chama as pessoas para uma festa, para um baile. E a inclusão é quando você chama as pessoas para dançar. Então a gente vai ver que diversidade, equidade e inclusão, elas andam juntas. E por que que a gente está falando de diversidade na área da saúde? A saúde é uma área que afeta as pessoas diretamente nas suas vidas. Então, falar de diversidade racial, sexual, de gênero,
garantir um atendimento mais inclusivo e respeitoso para todos. Então, a representatividade também tem um papel importante nisso daí, porque a diversidade entre os profissionais da saúde ajuda a criar um ambiente mais seguro e acolhedor, tanto para pacientes como para acompanhantes. Muitas pessoas que são diversas, elas evitam ir ao médico para evitar constrangimento, evitar gatilho, muitas vezes pelo despreparo do profissional. E é fundamental promover respeito e igualdade, livre de discriminação, livre de julgamento, de estigma. A equidade, ela é uma ferramenta da inclusão. E aí, diferentemente da igualdade, né, a igualdade vem de um conceito de universalidade. Então, a igualdade, ela não leva em consideração as características das pessoas. Então, você entrega a mesma ferramenta para todos, independente da sua necessidade. Então, muitas pessoas não conseguem executar uma tarefa por causa disso, por exemplo. Enquanto que na equidade, ela leva em consideração as necessidades e as características de cada um e entregam ferramentas para que essa pessoa consiga, de uma forma mais justa, executar esse trabalho para alcançar o mesmo objetivo. E a inclusão é o ato de incluir, acrescentar, né, adicionar coisas. Então, a diversidade sem inclusão, ela acaba se tornando um ambiente hostil. Então, se eu tenho um grupo diverso que trabalha junto, mas eu não consigo incluir essas pessoas de forma apropriada, essas pessoas vão sofrer discriminação, constrangimentos, muitas vezes abandonam o trabalho. E a gente alcança a inclusão através dessas ferramentas, através do respeito às diferenças, que a gente consegue alcançar com informação e sensibilização, combate ao preconceito e discriminação, através de acessibilidade ampla, um diálogo construtivo e a equidade como ferramenta. Então, focando em formação e sensibilização, a gente vai começar sobre o conceito de racismo. Eu vou me demorar um pouquinho nesse slide, porque é importante, né? Então, o racismo é uma forma de discriminação que tem a raça como base, é a crença de que uma raça é superior à outra. E a nossa cultura, a nossa história, ela tem toda a sua base em cima dessa crença de que uma raça é superior à outra. Então, começa lá no Brasil colônia, né, com o tráfico de humanos, com o processo de escravização, tanto da população negra quanto da indígena. Então, essas pessoas tiveram as suas culturas dizimadas, muitas vezes eram desumanizadas, comparadas a selvagens, e a gente teve, inclusive, leis que garantiam essa hegemonia de uma raça sobre a outra. Então, a gente tem uma lei de 1830, por exemplo, que ela proibia as pessoas negras de frequentarem a escola. Em 1850, a gente teve uma lei que proibia os negros a terem terras, a terem uma propriedade. E aí vem, em 1888, a abolição da escravatura, né? Com uma lei logo em seguida que proibia a vadiagem e a capoeira. Então, vamos entender esse contexto, né? A gente tem uma pessoa que foi escravizada, que ela é proibida de ter acesso ao ensino, é proibida de ter uma casa, um terreno, e ela é proibida de ficar na rua, por não ter onde morar. Então, ela sai de um processo de escravização diretamente para a penitenciária. Mais para frente, em 1968, logo depois ali 4 anos depois do início da ditadura, a gente ainda teve uma lei de cotas para brancos, que garantia 50% de vagas da universidade para filhos brancos, latifundiários, e 30% do ensino médio. Então, a gente tem uma construção de sociedade que tem uma dívida histórica com essa população. A gente não tem na história o homem branco sofrendo esse tipo de opressão com leis que o proibisse de ter garantia de ensino, de moradia.
e não teve a sua cultura apagada, né? Então, vem daí o racismo estrutural. As bases da nossa sociedade têm essa estrutura racista. A gente ainda tem, dentro do racismo, outros tipos, né? Como o racismo individual, que é baseado em crenças, o institucional, que se utiliza de meios de uma instituição para manter a hegemonia, o racismo cultural, que é a crença de que uma cultura vale menos que a outra, né? Não, muitas vezes foi até criminalizada a cultura negra, como a capoeira, houve um tempo de tentativa de criminalização do samba. E o racismo recreativo, que é a partir de piadas, xingamentos, né? Situações de constrangimento. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do racismo na medicina. Eu tenho os dados do CFM que falam que um pouco mais de 3% dos médicos no país são negros, enquanto que a nossa população é composta de 55,8% pela população negra. Então, é uma diferença enorme. E isso vai se refletir tanto na diversidade profissional quanto no atendimento dessa população. E aí eu trouxe aqui como exemplo rapidinho essa tirinha da Laura Taide, que é baseado em histórias reais, dessa menina que responde na aula que ela quer ser médica. E o professor fala, gente como você não chega tão longe. No máximo vai arranjar um marido aos 14 anos, ter uns 5 meninos e uma casa de barro na zona rural. E aí ela, hoje em dia, é enfermeira e gostaria de reencontrar aquele professor para mostrar que, por mais que o sistema derrube gente da minha cor, nós nos levantamos e chegamos onde queremos. Aí trago também algumas notícias de racismo mais recentes, né, que a gente teve. Então, após 215 anos, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia tem o primeiro diretor negro, que é o Dr. Antônio. Tem essa notícia também aqui de diferença de tratamento, né? Tem a aluna da USP que desviou 1 milhão da comissão de formatura que está respondendo em liberdade, voltou para a faculdade, enquanto o homem negro que roubou 2 caixas de chocolate teve seus tornozelos e pulsos amarrados e está respondendo em prisão. Teve o caso recente do Vini Júnior, né, que recebeu xingamentos racistas durante o jogo, e o jogo não foi interrompido, então está em processo agora a lei Vini Júnior, né, que prevê a interrupção do jogo em situações semelhantes. E uma notícia também para ilustrar essa questão de como o racismo acaba afetando também o atendimento da população negra, né? Mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica em relação às brancas. E durante a pandemia, quem mais morreu de Covid foram os negros, 55% dos negros que foram infectados faleceram, enquanto 38% dos brancos. E se a gente lembrar, lá no início, a primeira vítima de Covid no Brasil era uma mulher negra, que trabalhava na casa de uma família branca. Trago também os dados da cartilha de 2022, que mostram que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 78 eram negras. Ou seja, 72% de todos os homicídios do país no período foram de negros. Então, em uma sociedade racista, como diz Angela Davis, né, não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. Então, eu trouxe os 5 fundamentos do letramento racial, que é uma tentativa de reeducação, desconstruir, né, essas ideias racistas da nossa sociedade que temos, né. Eu trouxe uma frase do Paulo Freire, que diz que seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então, o primeiro fundamento é o reconhecimento da branquitude. A gente precisa conversar sobre a raça branca como raça, a branquitude como raça, e mudar o foco da vítima para o opressor. Quem tem que discutir racismo é o branco,
para perceber o sistema de opressão que nós estamos inseridos. Então, frases como não vejo cor, só vejo pessoas, todos nós somos iguais, é uma tentativa de invisibilizar a luta racial, não estar aberta ao diálogo. E a gente precisa começar a ver a nossa sociedade por outros pontos de vista que não só o nosso. O segundo fundamento é que o racismo não está no passado, ele não acabou com a escravidão. Ele persiste até hoje. Então, houve uma época no Brasil em que se pregava o racismo científico e que, através da ciência, tentava se provar a superioridade de uma raça a outra. E depois houve uma época que se acreditava que brancos e negros viviam harmonicamente, que é o mito da democracia racial. O terceiro fundamento é que o racismo é aprendido. Como Mandela disse, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, existe também um exemplo interessante para ser dito aqui. Se você tem uma criança, uma criança negra numa escola e ela percebe que ao redor dela pessoas da mesma cor que a dela ocupam cargos como faxineiro, porteiro, segurança, mas nunca os cargos hierárquicos, né, diretor da escola, professor, é uma forma silenciosa de ensinar para essa criança o lugar dela na sociedade. O quarto fundamento é o vocabulário racial, é tentar tirar expressões racistas do dia a dia. Então, um exemplo bem comum é inveja branca, lista negra, né? Que é uma visão bem maniqueísta, assim, a inveja branca é uma inveja do bem, a lista negra é uma coisa do mal, então é sempre associar o negro a algo ruim. Então, eu trouxe alguns exemplos de frases como amanhã é dia de branco, serviço de preta, a coisa tá preta, mercado negro, denegrir, da cor do pecado, que é objetificar a mulher negra, moreno no sentido de usar o moreno quando uma pessoa para não se referir à pessoa como preta ou negra, achando que isso é ofensivo, né? Então tentando diminuir, chamando ela de morena. Mulato tem que ser extinto do vocabulário, porque é referente à mula, né? Que é quando é o cruzamento entre o asno e a égua. Então esse termo era muito utilizado lá naquele Brasil colonial, principalmente quando mulheres escravizadas tinham filhos vindo de estupros de homens brancos. Eu não sou tuas negras, cabelo ruim, nasceu com o pé na cozinha, isso também tem muita herança disso, né? Vem muito como herança disso. E o quinto fundamento é a interpretação dos códigos racistas. Quando você começa a aplicar os 4 fundamentos anteriores, você começa a perceber o racismo no dia a dia. Então você fica, pronto, agora tudo é racismo. E realmente, né, talvez seja mesmo. E o conhecimento tem esse poder de tirar a venda, né? Então, eu trouxe essa tirinha do Armandinho, que é o Camilo conversando com ele, né? Falando que quando se fala contra imigrantes da Bolívia, Congo, Haiti, mas não da Itália, Alemanha ou Suíça, não está se falando sobre imigração. E agora, entrando em violência de gênero, eu queria conversar um pouquinho sobre o papel de gênero, né? O papel de gênero é como nossa sociedade ela vai estabelecer quais os papéis femininos e masculinos. E aí, falar de papel de gênero é falar, por exemplo, de atividades domésticas. As mulheres, elas dedicam mais ou menos 22 horas semanais em atividades domésticas, enquanto os homens gastam em torno de 10 horas semanais. Então, isso mostra um acúmulo de funções e sobrecarga da mulher na sociedade. Falar de papel de gênero é também falar de que no Brasil a gente tem 11% das mulheres que se casam com uma idade inferior a 13 anos e 41% com idade inferior a 18 anos. E não é casar porque querem, né? São meninas que são levadas embora, vendidas, tiradas das suas casas e violentadas.
E é a partir do papel de gênero que a gente vai falar também sobre uma violência restrita ao gênero feminino, que vem desses 3 conceitos, que são a misoginia, o machismo e o sexismo. Então, a misoginia é uma aversão patológica a tudo que é feminino. O machismo é uma forma de preconceito que acredita da superioridade do gênero masculino sobre o feminino, é colocar sempre a mulher como o segundo sexo, o outro sexo, né? E o sexismo, que é a objetificação da mulher. Então, são 3 formas de você desumanizar a mulher e objetificá-la, né? E o machismo na medicina, né? Nós ainda somos minorias na medicina. Esse número aumentou bastante. Em 2009, os homens correspondiam a 60% dos médicos brasileiros e as mulheres a 40%. Entre 2010 e 2022, o número de médicas no país dobrou, saiu de 133 mil para 260 mil. Mas eu vou mostrar para vocês que diversidade ainda, apesar da diversidade ter aumentado, ainda não há inclusão. Então, trouxe uma outra tirinha aqui da Laurinha, que mostra uma menina junto com seu colega no internato, e tudo o que o preceptor pedia para ela era um grampeador, um papel, um café, e ela não conseguia participar dos atendimentos. E aí ela pulava o almoço, ficava além do horário para conseguir acompanhar todos os atendimentos que só o colega dela conseguia participar. E aí, para mostrar essa questão da inclusão, eu trouxe esse artigo do JAMA, que é desse ano, que fala sobre o assédio no local de trabalho, incivilidade cibernética e o clima entre os acadêmicos de medicina. E o que era um artigo, um questionário que 830 pessoas responderam, e o interessante é que o que eles viram, que independente da raça ou da orientação sexual, as mulheres perceberam nesses âmbitos aqui, eles colocaram 13 ambientes, na verdade, que avaliava hostilidade, racismo, se o ambiente era diverso, respeitoso, sexista, competitivo, homofóbico ou não, etarista ou não, elitista ou não. E em todos os âmbitos, a mulher percebeu um ambiente mais hostil. Então, o que eles viram? Né? Que as mulheres relataram assédio de gênero, atenção sexual indesejada e comentários sexistas, avaliaram o clima geral e o clima de diversidade como piores do que os homens, relataram formas específicas de incivilidade eletrônica, comentários sexistas e assédio ao usar as redes sociais profissionalmente, e essas mulheres também tinham a saúde mental mais prejudicada. E eu trouxe também algumas notícias, né, mais recentes. Saiu agora ali um relato da ONU, né, que mais de 80% dos brasileiros têm preconceito contra mulheres. Trouxe aqui o exemplo também da Dandara dos Santos, que foi uma travesti que foi morta apedrejada. Esse caso recente, né, do Daniel Alves, que perdoa a sua vítima do estupro, o Neymar, que traiu a esposa grávida, né, e foi ovacionado aí pelo público, e o Robinho, né, que falou que não estava nem aí, a menina estava embriagada do estupro coletivo que ele participou. E mais essa notícia aqui que eu achei muito absurda, que é uma mulher morta durante briga com o marido por controle de TV. Essa desumanização e objetificação da mulher é que faz com que ela seja nada perto de um controle remoto, que é absurdo. Eu também trago mais dados aqui de violência no Brasil, né? 33% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram violência física ou sexual por parte do parceiro íntimo ou ex. É maior do que a média global, é 27%, equivale a 21,5 milhões de mulheres. E esse dado aqui, que 50.962 mulheres sofreram violência diariamente em 2022, o equivalente a um estádio lotado. Então, as garotas não são mais como antigamente, chamo isso de revolução, e convido vocês para a nossa luta por igualdade de gênero, 5 ações que nós podemos fazer nessa luta. E trouxe também uma frase da Simone de Beauvoir, que diz que nada nos defina
que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, a primeira ação seria o reconhecimento do machismo e da masculinidade tóxica, né? Nossa sociedade, ela tem uma cultura de um homem viril, que se traduz em um homem violento, muitas vezes violento. Houve muita segregação de homens antigamente, né? Que eles eram colocados juntos em escolas, forças armadas e igrejas, né? Então, o primeiro relacionamento que eles tinham era um relacionamento homoafetivo, mas não no sentido sexual, mas de afeto desenvolvido, e era de homens com homens. Então, homens admiram outros homens, idolatram outros homens, respeitam outros homens, fora o papel de gênero que eles têm que cumprir, de que não podem chorar, não podem ser vulneráveis, têm que ser provedores, são homens que não podem adoecer, que cuidar de si é uma fraqueza, e a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa de homens que não sejam viris. Então, por isso que eu coloco aqui que ser um homem não viril é um ato revolucionário. A gente precisa de homens que compartilhem seus sentimentos, participem das atividades domésticas, participem da criação dos filhos. A gente precisa de homens que cuidem da sua saúde. Por isso que é um ato revolucionário. A gente precisa desses homens urgentemente. A segunda ação é seja feminista, né? Procure ler e entender o movimento feminista. Como diz aqui na tirinha do Armandinho, o feminismo veio combater o machismo, mas não é o seu oposto. O machismo é uma crença e uma superioridade masculina. O feminismo ele defende a igualdade entre homens e mulheres, defende igualdade salarial, a liberdade dos nossos corpos, o nosso direito de viver. A terceira ação é combate o assédio em todas as suas formas. Existe o assédio moral, que são condutas abusivas, reiteradas, sistemáticas, que vão causando constrangimento, né? E existe o assédio sexual, que é através de ações, palavras que não respeitam, num cunho sexual que não respeitam o consentimento. Trouxe aqui como exemplo também essa outra história, que no final do semestre essa aluna foi comemorar o doutorado, uma confraternização, e o seu professor acariciou a coxa dela, ela ficou paralisada, não conseguia pensar, só conseguia pensar na sua bolsa de estudo, ela tentou sair, mas o professor foi, agarrou e deu um beijo na boca, e ela não conseguiu denunciar, ela passou a evitar a universidade, ele é um professor conhecido, respeitado, então há uma relação de poder que dá muito medo à vítima de denunciar, além de que muitas vezes essas vítimas são culpabilizadas, vão questionar a roupa que ela estava usando, se ela estava bebendo ou não, o que ela estava falando. Então a gente precisa tirar o foco da vítima e mirar no lugar certo. O vocabulário machista também é importante. Não adianta nada você dizer que não é machista, mas reproduzir frases como mulher só engravida se quiser, isso é coisa de mulherzinha mimizenta, você precisa se cuidar, senão ele vai te trair, é estressada, deve ser mal comida, você não sabe fazer a coisa de homem, mulher não devia ser contratada por quem engravida. Então a gente também precisa mudar esse vocabulário, porque piadas, frases como essas, elas têm poder. Então, é uma linguagem problemática que objetifica esses grupos, né, essas pessoas mais vulneráveis, e alimenta uma cultura de violência que vai escalonando. Então, isso vira um rígido estereótipo de gênero que leva a assédio, ameaça e abuso verbal, vai virar estupro, violência sexual, abuso físico, emocional e financeiro e culmina com o feminicídio, culmina com a morte. Então não é uma questão de que o mundo perdeu a graça. Não, é porque piada machista não tem graça, piada homofóbica não tem graça. Existem outras formas de fazer piada. A quinta ação é haja e denuncie. Existe o DISC 180.
Então, se você, principalmente, né, homens que têm grupos de WhatsApp com outros homens, geralmente o conteúdo dessas conversas são bem pesadas. A exposição de parceiras, companheiras, há muito conteúdo pornográfico, há muito comentário sexista. Então, se posicione, comece a se posicionar, comece a falar assim, ei, cara, isso não tá legal, sabe? É importante, quando você não se posiciona, você está escolhendo um lado, você está do lado do opressor. Então, a gente precisa mudar essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente precisa sim meter a colher, porque senão, lá na notícia do jornal, vai dar que essa mulher e essa criança foram assassinadas pelo marido. E a gente entra agora na última parte da nossa aula, que é em relação à LGBTfobia. Então, a LGBTfobia é um preconceito que tem como base identidade de gênero e orientação sexual. E há também uma questão de interseccionalidade importante, porque a LGBTfobia ela também tem origem lá naquelas questões de papel de gênero, o papel de gênero feminino, né? Que não pode nunca invadir o espaço masculino. Então, a gente vai perceber que a maioria das violências que acontecem dentro do grupo LGBT são contra lésbicas com os estupros corretivos, contra gays que são assassinados por serem afeminados, contra mulheres trans e travestis. E tem ainda um contexto racial, porque a questão das travestis tem um recorte de classe e de raça, e eu vou mostrar para vocês depois. Então, não existe uma luta sem a outra. Um pouquinho da LGBTfobia na medicina, eu não encontrei dados sobre a população de médicos LGBTs, mas o que a gente enfrenta atualmente é muito a questão de atendimento. Então, muitas pessoas diversas realmente evitam entrar no sistema de saúde por medo de constrangimento ou algum gatilho, por falta do preparo do profissional. E aí, se elas, muitas vezes, quando elas decidem ir, elas acabam sofrendo algum constrangimento, algum gatilho, ou aquele profissional não está nem preparado para ver questões específicas LGBTs, tá? Eu trouxe aqui um exemplo também, uma mulher comentando que vai colocar peito, vai tirar a barriga para melhorar a autoestima, o homem que quer ajeitar o nariz, o queixo para se sentir mais confiante, o homem que quer definir o seu corpo, e um homem falando para uma mulher trans que Deus te fez homem, te deu esse corpo e você não pode mudar. Trago também algumas notícias, né? O Brasil, pelo 14º ano seguido, é o país que mais mata pessoas trans. A expectativa da população trans se equipara com a da idade média, né? Uma expectativa de vida de 35 anos. E essa notícia aqui, Tibira do Maranhão, foi uma pessoa indígena que foi a primeira vítima de LGBTfobia registrada no Brasil. Essa pessoa foi amarrada num canhão, acionaram esse canhão, e aí uma parte do corpo caiu no mar e a outra parte na terra. Então, trago os dados, né, do dossiê de 2022 do Observatório de Mortes e Violências LGBT. As maiores vítimas são mulheres trans e travestis, 58% das vítimas. Gays são entre 35%. E a tipificação das mortes foram de 83% por assassinatos e 10% por suicídios. Essa é a Cassandra Rios. Ela foi a artista mais censurada durante a ditadura. Ela era uma mulher lésbica. Ela teve 36 obras censuradas. Ela foi reprimida, agredida e perseguida pela censura, mas resistiu. E ao ser questionada por um juiz se não tinha medo, ela respondeu: tenho sim, da minha própria coragem. Então, sejam bem-vindos ao Vale. Vou conversar com vocês sobre 5 conceitos do letramento LGBT e trouxe a frase do RuPaul, que se você não se ama, como você poderá amar outra pessoa? Então, começando pelos conceitos de gênero, identidade e sexo, né?
Eu queria que vocês tirassem da cabeça esse conceito binário, que é ou uma coisa ou outra. A gente precisa começar a ver gênero e sexualidade como espectros, tá? Então, o que é a identidade de gênero? É, a identidade de gênero, meu gênero não é definido pela minha genitália, sou eu que me identifico. Eu me identifico como homem ou como mulher, tá? Então, nas classificações de gênero, a gente tem o cisgênero, esse prefixo cis ou trans, não sei se vocês lembram da química, né? O cis é quando os elementos estão do mesmo lado e o trans quando estão em lados opostos. Então, se eu me identifico como mulher e a minha genitália é feminina, eu sou uma mulher cisgênero. Se eu me identifico como homem, mas a minha genitália é feminina, eu sou um homem trans, tá? Então a identidade vem primeiro, e o cis ou trans vem em seguida, tá? Então aqui dentro desse espectro, a gente ainda tem a população não binária, tem a gêneros. A expressão de gênero é como eu vou expressar meu gênero para a sociedade. Isso é através de gestos, através de roupa, cabelo, se eu uso pelo ou não, se eu uso maquiagem ou não, esmalte ou não, é como eu vou expressar meu gênero. Orientação afetivo-sexual é por quem eu me atraio. Então, os heterossexuais que são, quando eu me atraio por um gênero oposto ao meu, homossexual que é igual, bissexual pelos dois gêneros, mas a gente ainda tem também todo um espectro de sexualidade aqui dentro, tá? Eu vou mostrar um pouquinho na nossa sigla. Então, a sigla ela vem crescendo com o passar do tempo. Quanto mais se faz estudos de gênero, mais essa sigla aumenta. Ela não se limita à orientação afetivo-sexual, ela também abrange da identidade de gênero e abrange sexualidade. Então, antigamente era GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes. Agora o L veio para frente para visibilizar os tipos de violência que as lésbicas sofrem, né? Então, as lésbicas são mulheres cis ou trans que se atraem por outras mulheres, gays são homens cis ou trans que se atraem por outros homens, bissexuais que têm atração pelos dois gêneros. É, Aqui na letra T, essa sigla é bem maior do que isso, tá? Mas aqui dentro da letra T a gente tem TTT e ainda tem o N. Então, é transgêneros, transexuais, travestis, não binários. Que eu já expliquei para vocês o conceito ali no slide anterior, né? Aqui a gente tem dois Qs, QQ, o Q de queer, que é quando há uma fluidez entre os gêneros, né? É algo sem rótulo, e tem o Q de questionando o meu papel de gênero na sociedade, o I de intersexo, que eu esqueci de falar no slide anterior, né, que tem referência ao sexo biológico, é o feminino, masculino, o intersexo, que seria a genitália ambígua. O A de assexuais, tem o A também de agêneros, que não tem interesse, mantém um relacionamento sexual com outra pessoa. Tem PP de pan e poli, pan que se atrai por todos os gêneros, poli por todos, quase todos os gêneros. E aqui no maisinho a gente ainda tem o F de família, um exemplo que são as mães pela diversidade. Tem o 2, que é uma herança ameríndia das tribos indígenas que habitavam a América Latina. A maioria delas acreditava que existiam pelo menos 3 gêneros. E ainda tem o K de kink, que vem de fetiches. Um pouquinho sobre a nossa bandeira também. Antigamente, o símbolo LGBT era um triângulo rosa que era colocado nos uniformes dos homossexuais que eram levados para o campo de concentração. Então, era uma herança do Holocausto. Depois, em 1970, o Harvey Milk, junto com o Gilbert Baker, fizeram a bandeira do arco-íris, né, representando a diversidade. E em 2018 foi acrescido a bandeira intersexo, as cores da bandeira trans e da luta antirracista, colocadas assim em seta para apontar o progresso. O terceiro conceito é entender que não é fase, não adianta falar que assim, experimenta, talvez você mude de ideia. Não é assim que funciona, não é fase, não é doença, é opção.
E frases como eu não concordo, mas respeito, tenho até amigos que são, não contratei porque parecia sapatão, isso tudo são frases LGBTfóbicas. E devemos todos ser anti-LGBTfóbicos. E como a gente pode fazer isso, né? Através do respeito. Nunca tire ninguém do armário. Você não sabe o contexto social que aquela pessoa vive. Então, pode ser que ela seja expulsa de casa e não tenha como se sustentar. Pode ser que ela sofra violência em casa. Pode ser até que ela seja morta, tá? Algumas pessoas que estão na letrinha T, elas trocam o nome. Então, use o nome social, né? A população trans, não binária, algumas pessoas acabam trocando, ou retificam o nome ou usam o nome social, então respeite esse nome, não pergunte pelo nome anterior, respeite o gênero com que essa pessoa se identifica, tá tudo bem perguntar sobre o pronome, qual o pronome que você identifica, não faça piadas, retire os termos pejorativos do seu vocabulário, então usar palavras como viado e sapatão, se você não é do Vale, não use. Não presume intimidade exagerada, nem faça da pessoa se uma almanaque LGBT, mas isso também serve para toda pessoa que é de algum grupo minoritário, não é porque ela é daquele grupo que ela é obrigada a saber tudo sobre o movimento. Tem muitas cartilhas na internet, tem muita informação na internet, ou pergunte para quem você tem mais intimidade. Não presuma a heterossexualidade de ninguém, principalmente quando a gente está ali no ambiente médico, no beira-leito, muitas vezes já se questiona assim, tá de frente com a mulher, perguntar assim, cadê seu marido? Não presuma heterossexualidade. E também quem vê cara não vê gênero ou sexualidade. Então, pergunte, você é casado? Você é casada? Com quem? Como você se chama, se não sabe como tratar por qual pronome? Ou perguntar quais são os seus pronomes. E não se silencie. Neutro é só shampoo de bebê. Se você se silencia diante de uma violência, você está do lado do opressor. Seja um aliado. No SUS, a gente tem uma ouvidoria para denúncia, que é o Disque 136. Existe também uma ouvidoria de direitos humanos, que é o Disque 100. E existe um canal de denúncias no site do Ministério Público do Trabalho. A nossa legislação, né? A gente tem a lei do racismo, que é de 89, que pune todo tipo de discriminação, preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor ou idade. Tem uma previsão de uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. É um crime que é imprescritível e inafiançável. Em 2019, essa lei também abraçou as questões de LGBTfobia. A gente tem ainda a Lei Maria da Penha, que classifica os tipos de abuso contra a mulher. Ela também atende mulheres trans, travestis e intersexo, independente da orientação sexual, e a pena de 3 meses a 3 anos. E para concluir a aula, já que estamos no mês do orgulho, amanhã é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, eu trouxe esse texto da Amélie Lacombe, são fragmentos do texto dela, uma mulher jornalista e ativista, que chama Para os Esquisitos. Então, para as meninas que não puderam jogar bola, para os meninos que não puderam brincar de boneca, para as meninas que nunca quiseram usar saia ou vestido, que detestam se maquiar, para quem tem coragem de romper com normas e regras, explodir as fronteiras da sexualidade, para todos e todas que um dia já precisaram justificar o seu amor. Para quem entende que não existe luta contra a LGBTfobia sem luta antirracista. Para quem entende que não existe luta contra a LGBTfobia sem feminismo. Para quem não admite que se separe o movimento das causas indígenas. Para quem sabe que um corpo LGBTQIAPN não será livre até que todos os corpos sejam. Esse texto vai para todos os que já se sentiram inadequados ou inadequadas. Vocês são a sanidade desse planeta, porque não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade adoentada. Vida longa aos desencaixados e indignados, porque são eles que mobilizam as grandes transformações sociais, políticas e econômicas que incluem e acolhem. Que possamos atravessar as noites frias e sair vivos do outro lado para começar a construir um mundo menos competitivo, menos explorador, mais justo, mais colaborativo e mais gentil. Salve a luta, salve a coragem, salve o orgulho LGBTQIAPN+. E é isso. Obrigada, Carmen. Muito bom. Você vai fazer alguma Obrigada, coisa com o Leon. questionário? Vou.
posso ir, eu vou pedir para a Pode. TT me ajudar e ela ir fazendo os grafiquinhos. Ah, eu não sei se o pessoal conseguiu. O pessoal conseguiu responder? Será que ela consegue ver? Peraí. Isso foi muito Ela bom. respondeu que sim. Ah, Ela ótimo. respondeu que sim. Eu vou tentar abrir aqui. O pessoal está parabenizando aqui. Ah, Eu, obrigada, gente. enquanto isso, eu tenho uma pergunta, Aham, pensando na nossa UTI, dos nossos residentes, né? Porque a gente já teve muitos casos assim na nossa UTI. E eu queria só a sua orientação, né? uhum, A gente já teve alguns casos, né, de homens trans, e que existe um aham, conflito com a família em relação à aceitação. E aí, uhum. como é que a gente se porta em relação a isso? É, não tem uma resposta certa, Dani, mas assim, o que eu faria, né? É, eu lembro desse caso que a mãe tinha uma questão muito grande, não usava inclusive o nome social dele, né? E eu acho que tinha uma questão de vínculo importante ali que precisava ser mantida. Então, eu Inclusive, a acredito internação era que por autoextermínio, né? Tentativa. isso, isso. Então, eu acho que junto com ela, é, acabar respeitando o que ela queria ali, né, de usar o nome antigo, o pronome feminino, mais perto do paciente, deixar apenas o nome social, usar os pronomes masculinos, respeitar, né, o desejo dele. Mas é um caso complexo mesmo. Eu acredito que seria. E eu acho que foi até o que foi feito na época, né? Para não Uhum, perder o vínculo. com Mas é certeza. complexo, é complexo. A gente vai adaptando no que é possível ser feito. Beleza. Quer mostrar? Sim, tá aparecendo aí? Tá, Tá? tá. Então vamos ver aqui as respostas. Eita, peraí que eu não tô conseguindo mexer. Rapidinho, deixa eu ver se só essa TT consegue me ajudar. É, bom, então a gente está vendo aqui os gráficos de raça e gênero, né? A maioria é branca, dividida em mulher cisgênero, homem cisgênero e não binário. O pardo, amarelo e preto são porcentagens menores. Se já sofreu ou presenciou discriminação no ambiente do trabalho, quem respondeu que não, a maioria era mulher cisgênero e homem cisgênero branco, e que respondeu que sim, é essa a primeira coluna, né? Se já sofreu ou presenciou discriminação em ambiente de trabalho, os que responderam que sim, em relação à área de atuação, a maioria está dentro da medicina. Acho que a maioria aqui é da medicina. A percepção de discriminação por faixa etária. É, foi no que sim, por favor? Já tá, né? Dos 31 aos 40 anos, 20 a 30 anos. As violências relatadas, eu não tô conseguindo ver aqui, peraí. A maior porcentagem foi de discriminação de gênero, 80%, homofobia, 65%, etarismo, 45%. Discriminação racial, 25%, capacitismo, 20%, discriminação de classe, 20%. Ainda teve um relato aqui de assédio moral, 5%. Tem como a gente ver aquela
aquele gráfico em relação a Provavelmente a gênero. discriminação de gênero está dentro aí desse assédio moral, né? Sim, sim. Tinha um outro gráfico também de gênero e... Você consegue pôr aí? De gênero e violência? Pronto. Se já sofreu ou presenciou discriminação, o que sim, 42% das mulheres cisgênero já sofreu ou presenciou, 28% de homens cis, 28% não binário. Então, é predominantemente entre as mulheres. Acho que é isso do questionário. Tem mais... Tem mais alguma coisa do questionário? Quer fazer algum comentário dele? É o mesmo padrão que a gente viu do outro artigo, né, do JAMA, que a discriminação de gênero ainda é bem predominante. E independente ali do, de questões, né, de orientação sexual ou de raça. É bem parecido com o do JAMA. Não consegui perceber aqui se teve diferença profissional, assim, de fato, né? A maioria é da medicina, então vai puxar os dados para esse lado. Mas Alguém é levantou a parecido mão, com o que a mas eu não gente viu consigo também. ver quem foi. Pode Oi, falar. Ah, oi, chefe. Estava te procurando. não, dá. Primeiro, Carmen, parabéns aí pela sua apresentação, né? Ótimo, foi muito, muito salutar a gente parar um pouco para pensar e discutir esse assunto. Eu Obrigada, só queria, doutora. foi muito bom mesmo, muito bom. E ainda bem que a aula está gravada e que todo mundo pode acessar depois, quem não teve oportunidade de estar com a gente hoje. Mas, com relação à discriminação de gênero, eu queria só falar uma coisa que a gente talvez devesse ter divulgado isso no grupo, Dani. Quando a gente fez no último CBMI o encontro das mulheres intensivistas, né? A gente ouviu muitos depoimentos, Carmen, e alguns deles Uhum, bastante tocantes, na verdade, né, Dani? uhum, Uhum. Sobre mulheres e depoimentos de pessoas, inclusive líderes da medicina intensiva hoje e da terapia intensiva, porque o grupo e o encontro não eram só de médicos, lógico, dentro do CBMI tinha mais médicas do que uhum, mulheres intensivistas das outras profissões, né? Mas dali saiu essa iniciativa de montar um grupo, e hoje esse grupo tem 450 mulheres intensivistas de todas as profissões. E a gente queria que ele tivesse um pouco mais voltado aí para esta questão, talvez a gente possa até resgatar isso, né, Dani? Mas só para dar esse testemunho de que no CBMI a gente tinha lá o quê? Umas 80 pessoas, talvez, e que a gente ouviu muitos testemunhos, Carmen, uhum, de como nós somos claramente discriminadas, como se falta com respeito, né, uhum. conosco, né, Sim, como colegas nossos não percebem que faltam com respeito conosco. sim. Uhum. Eu E só como a queria dar gente se esse... boicota, né? É, De que a é gente impressionante. sempre tem que se provar, a gente sempre acha que não é capaz, a gente Sim, sempre fica se boicotando, infelizmente. sim. Eu aprendi com a minha psicóloga, ela tá aí assistindo, existe o estresse minoritário, né? O estresse grupos que fazem parte que são mais discriminados pela sociedade passam por um estresse maior, tem questões de saúde mental, né? De autoafirmação, ansiedade, essa necessidade de ser melhor, mais perfeccionista, para tentar compensar, né, essas questões. Sim. Sim, sim, com certeza. Alguém quer Eu falar acho que alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta diferente? Eu acho que... Não, aqui no que eu tinha visto no chat era só pessoas elogiando e falando que é importante a gente discutir sobre isso, prestar atenção, né? Em tudo isso, né?
Acho que uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é para a gente parar de culpabilizar a vítima. Exato. Mudar o foco. Mudar o foco. Gente, eu falo isso a gente porque o ser humano é assim, né? A gente, ser humano, faz muito isso, né? E a gente tem que acolher e estar do lado da vítima e não culpabilizar ela, né? Mas, muito obrigada. Eu acho que essa aula foi muito legal, né? E a gente resgatou vários temas interessantes, né? E que a gente vai levar para a nossa vida, né? Então, Carmen, se você quisesse dar uma mensagenzinha final aí para todo mundo, para a gente se despedir. Sejam aliados, conversem com a gente. Estou aqui à disposição também para quem precisar conversar, precisar de orientação, podem contar comigo. E quem sabe a gente não pode ter outras aulas no futuro para falar de outros tipos de discriminação, né? Sobre capacitismo, etarismo, gordofobia. Seria interessante a gente dar continuidade nesses assuntos que precisam ser falados. Sim, sim. O óbvio precisa ser dito, né? Sim. Então, E eu não que queria isso seja agradecer óbvio para também. todo mundo, né? Mas... Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer a presença de todo mundo. Tem muito amigo meu, minha família está aqui. Obrigada. Nós é que te agradecemos. Muito obrigada em nome do nosso serviço por ter se prestado se empenhado em fazer essa apresentação, que eu acho que fica aí gravada e registrada e vai nos ajudar muito a caminhar no sentido da diversidade, do respeito mútuo, que já caracteriza o nosso serviço, mas que também precisa melhorar muito. Muito obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.